Já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem na vida, enquanto outros ficam anos e anos e não saem do lugar? Fui pesquisar a vida de uma das pessoas mais talentosas que já passaram por esse planeta, Michael Jackson. E o que eu encontrei me fez admirar ainda mais esse ser. E não é só por causa do talento absurdo que ele tem, não. É a história de alguém que desde pequeno aplicou os princípios da lei da atração. Às vezes conscientemente, às vezes sem saber o nome disso. Fica aqui comigo, porque esse vídeo vai mudar a forma como você vê o Michael e até a sua própria vida. Antes de mergulhar na vida de Michael, deixa eu alinhar uma coisa aqui com vocês. Quando eu falo da lei da atração, eu não estou falando de nenhuma magia, ou de ficarem imaginando as coisas até elas acontecerem. Essa visão simplificada é o que afasta muita gente do conceito real sobre a lei da atração. O mundo tem 3 princípios. Primeiro, você precisa ter uma visão clara, específica do que você quer. Tem que ser bem específico e claro exatamente o que você quer. Vamos para um exemplo. Eu quero ser famoso. É um exemplo. Mas você precisa especificar melhor essa manifestação. Por exemplo, eu quero ser famoso do mundo inteiro, ou da cidade tal, ou do país tal. Entendeu? Tem que ser bem específico e claro. 2. Você precisa ter a certeza de que isso é para você. Você precisa ter uma crença profunda de que isso é possível acontecer com você. 3. Você precisa agir como se aquilo fosse parte de você já. A sua identidade precisa vir antes da conquista. Agora deixa eu te contar sobre um garoto que fazia exatamente isso. Uma cidade de Indiana, lá nos anos 60, uma família de 9 filhos, num apartamento pequeno, sem glamour, não era aquela família rica. E no meio de tudo isso, tinha um garoto de 6 anos que já falava coisas que deixavam todo mundo espantado. Tcharam! Michael Jackson. Isso mesmo, galera. Michael Jackson já era um garoto de 6 anos que já afirmava que ele ia ser um cantor famoso, que ele ia ser o maior cantor do mundo. E ele não dizia eu quero, ele dizia eu vou ser, eu sou. Entendeu? Ele usava essas afirmações que já afirmavam, que já permitiam que ele ia ser um grande famoso. Isso já era certeza daquilo que ele já queria. A certeza vinha de dentro, com muita intenção, com muita vontade. E aqui está um ponto importante. Ele não ficou esperando as circunstâncias perfeitas. A família não era rica, mas a visão ficou lá, cristalina. E sabe o que acontece quando você tem uma visão desse tamanho? Você começa a enxergar oportunidades onde as outras pessoas só enxergam obstáculos. Quando os Jackson subiram no palco pela primeira vez, Michael já tinha 7 anos. E já era óbvio que ele era o mais diferente, não só pelo talento, mas pela presença que ele tinha no palco. Pelo jeito que ele se movia, como se o palco já fosse a casa dele. Mas por que alguém de 7 anos já age assim? Por que na cabeça dele ele já imaginava que o palco era a casa dele? Porque ele tinha vivido aquilo mais de 1000 vezes na imaginação. Tá, agora vem uma parte que eu acho impressionante. Em várias entrevistas ao longo da vida, Michael falava sobre como ele visualizava as performances dele. Ele visualizava as performances dele antes de fazer. Ele não só ensaiava fisicamente, ele fechava os olhos e imaginava na cabeça dele. Ele fechava os olhos e via tudo isso acontecendo. Via a multidão, sentia o calor dos fãs. Numa entrevista famosa, ele disse: "Eu vou parafrasear aqui, que quando ele estava criando o Thriller, ele já imaginava tudo na cabeça dele, tudo como ia ser. Ele disse que via o vídeo inteirinho na cabeça dele, antes mesmo de gravar, cada detalhe, cada movimento. E isso tem um nome na neurociência, é a visualização mental deliberada. E estudos mostram que quando você visualiza algo
com riqueza em detalhes, o seu cérebro, ele ativa um recurso que é o mesmo quando você faz aquilo de verdade. O Michael, ele nem sabia isso na teoria, mas ele estava lá, aplicando todos os dias, mesmo sem saber. E não era só nos palcos. Quando ele construiu a Neverland, ele também disse em uma das entrevistas que ele já tinha imaginado, criado, visualizado Neverland e, como vocês podem ver, né, ele conseguiu. Parque de diversões, animais, era realmente uma mansão. Como ele mesmo dizia, ele não sonhava, ele pré-vivia. Agora eu quero falar algo que pouca gente observa quando estuda a lei da atração. A maioria das pessoas faz assim, por exemplo, quando eu conseguir X, eu vou sentir Y, entendeu? Vou dar um exemplo. Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz, entendeu? Quando eu comprar um carro, eu vou me sentir feliz. Isso é só um exemplo. O Maicon, ele fez ao contrário. Ele já se sentia o maior artista do mundo antes mesmo dele ser. Tem uma história que ilustra perfeitamente isso. Quando os Jackson 5 foram se apresentar em Motown pela primeira vez, o jovem Michael foi até o escritório do fundador da gravadora e ficou ali naquele lugar, olhando, como se aquilo já pertencesse a ele. E olha que ele só tinha 7 anos. E ele ficava olhando aquela sala, não como um fã, admirando, assim de longe, mas ele ficava admirando e se sentindo em casa, como se ele estivesse na casa dele, bem à vontade. E aquela postura mudou como as pessoas reagiam a ele. Quando você se porta como alguém que já chegou, o mundo, ele também te trata como tal. Isso é a lei da atração mais pura. Mas eu preciso ser honesta com vocês aqui. Em vez de eu ficar falando só das conquistas do Michael, esse vídeo fica parecendo ser meio ingênuo, né? Então, a vida de Michael foi marcada por dor também. Acusações injustas, por traições de pessoas ao redor dele, problemas de saúde. Tá, mas o que acontece com a lei da atração quando a vida vai de encontro a tudo que você construiu? Nos anos 90, Michael passou por um dos períodos mais sombrios da vida dele, por acusações muito injustas, julgamento na mídia, perda da reputação que ele tinha construído há décadas. E o que o Michael fez? Ele não sumiu não. Ele foi logo de lançar um dos maiores álbuns que ele fez, o álbum History, e é um dos álbuns mais ambiciosos da carreira dele. Ele recusou a deixar a narrativa externa definisse quem ele era por dentro. E aqui vai uma das lições mais poderosas da lei da atração que as pessoas ensinam. A atração, ela não significa ausência de obstáculos, significa ter uma âncora forte o suficiente para não se perder quando os ventos vêm. E tem outro elemento que eu acho fundamental na vida de Michael em relação à lei da atração. Ele não queria só fama, ele tinha um propósito maior. Ele falava constantemente sobre querer mudar o mundo com a música, sobre usar sua plataforma para chamar atenção para causas maiores. E isso importa porque, segundo vários estudiosos da lei da atração, incluindo a própria autora do livro O Segredo, quando seu desejo está alinhado com um propósito maior que você mesmo, a força por trás dele se multiplica. E não é egoísmo de eu quero ser famoso. Eu quero ser famoso para tocar corações de milhares de pessoas. E essa distinção, ela muda tudo. E olhando para a trajetória de Michael Jackson, fica claro que ele a sustentou essa missão em até momentos difíceis. Ele não desistiu. E quando ele falava das crianças, da música dele, dos fãs, do poder que tinha isso tudo, ele se iluminava de um jeito diferente. E era isso que movia. Então, meus queridos, o que você leva dessa história que eu acabei de contar para vocês?
Não é que o Michael era um ser mágico que atraiu as coisas assim, tudo sem esforço. Pelo contrário, ele tinha uma visão específica do que ele queria. Ele já visualizava, ele sentia, ele se permitia ser aquilo. E desde criança ele já construiu uma identidade do que ele realmente queria ser, uma identidade sólida que não precisava de aplausos para ele continuar. Ele já sabia daquele talento, daquele dom que ele tinha nele. Ele tinha prática constante de visualização. Ele não só desejava, ele sentia como aquilo já fosse real. Uma missão maior que dava peso e missão para tudo. É a resiliência de manter tudo isso enquanto o mundo tenta te atacar. A lei da atração não é a passividade, é o alinhamento. É o que você pensa, é o que você sente e como você age. E o Michael, ele viveu isso em tempo integral. Ele fazia isso constantemente. Então é isso. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe um like aqui que isso me ajuda muito, pessoal. Me conta aqui embaixo qual foi o ponto que mais te impactou dessa história do Michael Jackson, tá bom? Um grande beijo da Mai.